A liturgia de hoje nos presenteia com uma harmonia teológica realmente extraordinária, que nos revela a natureza do reino de Deus. Vamos mergulhar juntos nesta meditação para entender como a sabedoria, a palavra e o próprio Cristo se unem para responder a uma das perguntas mais antigas e inquietas da nossa fé. Bem, tudo começa com essa pergunta, feita a Jesus pelos fariseus. É uma questão carregada de impaciência, sabe? De uma expectativa por algo grandioso, político, um espetáculo. Mas a resposta de Cristo vai redirecionar essa busca por completo, do exterior para o interior. Para compreender o reino, primeiro precisamos entender o rei e o jeito como ele governa. E a primeira leitura do livro da sabedoria nos apresenta justamente o princípio que ordena o universo inteiro, a sabedoria divina. O autor sagrado descreve a sabedoria com 21 atributos. E esse número não é por acaso, claro. 21, 3 vezes 7, simboliza a perfeição absoluta. E esses atributos mostram uma presença que é, ao mesmo tempo, transcendente, como santa e única, e também profundamente presente em tudo, como sutil e penetrante. Aqui temos a primeira de 3 metáforas que são poderosíssimas. A sabedoria não é algo que foi criada por Deus, ela emana dele, como o nosso sopro. Ela compartilha da própria natureza e do poder divinos. É, de fato, a ação de Deus no mundo. Essa segunda imagem é fundamental. Pense assim, se Deus é uma luz eterna, tão gloriosa que é inacessível a nós, a sabedoria é o reflexo que torna essa luz visível para a criação. É o brilho que nos permite conhecer a Deus. E isso, claro, já aponta diretamente para Cristo. E aqui, a terceira metáfora fecha o ciclo. A sabedoria é o ícone perfeito. O espelho sem mancha, que não apenas reflete, mas que apresenta a própria bondade de Deus. É como se fosse a preparação, lá no Antigo Testamento, para a revelação do Verbo que um dia se faria carne. Então, o ponto crucial é este. O governo de Deus, por meio da sua sabedoria, não é um governo violento ou barulhento como o de um rei aqui da terra. É um governo suave, silencioso, que está em todo lugar. E isso cria um contraste radical com a chegada espetacular que os fariseus estavam esperando. Agora, vamos dar um passo adiante e ver como essa sabedoria cósmica se manifesta de uma forma mais pessoal, mais acessível a nós, como a palavra de Deus, que é celebrada no Salmo 118. O salmista começa estabelecendo a natureza da palavra. Ela não é um decreto, que vale hoje e amanhã pode mudar. Não. Ela é eterna, é estável, está firmada nos céus. É o fundamento absoluto, imutável, sobre o qual toda a realidade se sustenta. E a consequência disso é que o cosmos não é um caos. Ele existe e se mantém em ordem porque obedece a essa palavra eterna. Aquela mesma sabedoria que governa com suavidade é a palavra que sustenta todas as coisas. E aqui está a chave que conecta tudo ao Evangelho. A palavra não produz um espetáculo lá fora, ela oferece uma iluminação, por dentro. E para quem? Não para os sábios e poderosos que buscam sinais, mas para os pequeninos, os humildes de coração que se abrem para recebê-la. Armados com essa compreensão da sabedoria que governa suavemente e da palavra que ilumina por dentro, podemos finalmente voltar àquela pergunta dos fariseus e decifrar a resposta tão profunda de Jesus. A resposta de Cristo é um paradoxo que vira a expectativa do mundo de ponta cabeça. Ele nega a busca por sinais que se pode observar e afirma que o reino já é uma realidade presente. Ele desvia nosso olhar do horizonte para o coração. A expressão original em grego, entos imon, é de uma riqueza incrível. Ela significa entre vós, ou seja, no meio da comunidade, mas também carrega um sentido mais íntimo, de dentro de vós. O reino é tanto uma presença no meio do povo de Deus, quanto uma realidade a ser acolhida no santuário da alma. Este quadro resume bem o contraste central de toda essa meditação. De um lado, a expectativa por um reino político visível que viria no futuro. Do outro, a revelação de Cristo, um reino espiritual, interior, que se acolhe pela fé e que já está presente, aqui e agora. Então, por que o reino já está entre vós? A resposta que une todas as leituras é esta: porque o próprio rei está presente. Jesus é a sabedoria de Deus feita carne, a palavra eterna que veio morar entre nós. Acolher Jesus é acolher o próprio reino. Mas, se o reino já está aqui,
Por que ainda vemos tanto sofrimento? Jesus agora se volta aos seus discípulos para explicar a tensão final, a convivência entre a presença oculta do reino e a sua manifestação gloriosa no fim dos tempos. Esta é a condição paradoxal. O caminho para a glória do rei e do seu reino passa necessariamente pela cruz. A sabedoria de Deus se manifesta plenamente no aparente fracasso, no amor que se entrega. O reino se estabelece não pela força, mas pelo sacrifício. Agora, em total contraste com essa presença oculta e com o sofrimento, a vinda final será inconfundível. Não será um segredo para poucos, mas um evento cósmico, universal e glorioso como um relâmpago que ilumina o céu inteiro. Ninguém poderá duvidar ou ignorar. E isso nos leva a essa doutrina fundamental da fé, conhecida como o já e o ainda não. O reino já chegou com Cristo, já está presente na igreja e em cada alma em graça, mas ainda não atingiu sua plenitude gloriosa, que nós aguardamos na segunda vinda. Vivemos nesta santa tensão. Se o reino é um tesouro que já está dentro de nós, a questão muda. Não é mais quando virá, e sim como posso cultivá-lo. Vamos concluir então com alguns passos práticos para nutrir esta presença divina na nossa vida. O caminho é claro. Pela oração, conversamos com o Rei. Pela vigilância, protegemos seu trono em nosso coração. Nas obras de misericórdia, o reino transborda para o mundo. E nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, recebemos não apenas a graça, mas o próprio Rei como nosso alimento. Santo Agostinho, o doutor da interioridade, resume perfeitamente essa jornada toda. Ele, que procurou a felicidade em tantas coisas fora dele, descobriu que o rei que buscava já morava ali dentro. A busca termina onde deveria ter começado, no coração. E assim, esta reflexão nos deixa com uma pergunta para a vida. Onde procuramos o reino? Nos espetáculos do mundo ou no silêncio do coração? Será que ainda repetimos a busca dos fariseus, procurando Deus nos grandes eventos, no barulho, nos sinais de poder? Ou já aprendemos com Cristo a encontrá-lo onde ele prometeu estar? No governo suave da sabedoria, na luz interior da palavra, no reino oculto dentro de nós?